Olá, eu sou a Ana. Que bom ter você por aqui. Fique agora com mais uma dose dos ensinamentos da doutora Rosana Alves. Mas uma coisa é certa: a vida será feita de batalhas constantes. As batalhas podem ser antes ou depois do cumprimento da promessa. Quando eles estão no Egito, quando eles saem daquela terra, está no início de uma jornada, baseados na promessa. Mas agora, quando eles vislumbram as muralhas de Jericó que precisam ser derrubadas, eles estão já entrando no descanso prometido, naquela terra que mana leite e mel. Mas ainda eles precisavam entender que as batalhas continuariam. Nós já passamos pela grande crise da pandemia, mas ainda existem batalhas que enfrentaremos nas nossas vidas. Mas o que atrapalha um pouco a nossa caminhada, e agora eu quero que voltemos para o livro de Êxodo, ainda no capítulo 14, versículos 10, até do 10 ao versículo 14. Foi então que os israelitas avistaram o exército do faraó, os egípcios indo atrás deles. O medo tomou conta deles. Aterrorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés: será que não havia cemitérios suficientes no Egito e por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Para que você nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado você que isso iria acontecer? Não dissemos: deixe-nos em paz aqui no Egito? É melhor ser escravo no Egito que cadáver no deserto. Aí eu amo o versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Amém. O povo estava com medo, certo que estava com medo, tinham razão para estar com medo. Medo faz parte das experiências humanas desde que o pecado entrou no mundo. Mas tem um Deus que utiliza-se do medo, sim, do medo que é natural para preservar-nos. Existe uma diferença entre medo natural, medo necessário de medo patológico. Medo natural faz parte das emoções básicas, que podem ser classificadas em 4. Alguns autores dizem 5, mas eu gosto da classificação de Antônio Damasio, que trabalha com emoções e sentimentos. E ele fala que nós temos 4 emoções básicas, sendo elas medo, raiva, tristeza e alegria. E é a partir das emoções básicas que montamos o nosso repertório para as experiências da vida. Então, quando o medo que a criança sente ao ver, vamos dizer nós adultos, tá? Por que a gente tem medo de altura? Porque ele é necessário para que nós não falemos assim: que legal, vou ver a experiência que é sair aqui do 3º andar ou do 10º andar andando pela janela. O medo nos impede de fazer isso. O medo nos impede de pegar uma cobra. O medo natural, ele é necessário para que nós tenhamos a nossa vida preservada. A função básica do medo é preservação da vida. Super necessário. Alegria, a emoção da expansão, querer repetir, das relações sociais. Raiva, mas a raiva ela é necessária, porque faz nos posicionar diante dos nossos relacionamentos. Já a tristeza, quantas vezes nós rejeitamos a tristeza, mas ela tem uma função biológica, neurológica, relacional importantíssima. A tristeza, ela é importante para a reflexão. Para que eu analise se é necessário um redirecionamento na minha vida. A tristeza,
que pode se desdobrar em angústia, nos dizem que alguma coisa não vai bem e que é preciso parar, pensar para provavelmente mudar a minha rota. O grande problema, quando nós olhamos para as emoções, é quando elas saem do campo do natural, do necessário e passam a ser patológicas. Por exemplo, a tristeza profunda pode se transformar em depressão. Medo não controlado pode se transformar em ansiedade. A alegria sem controle pode ser o quê? Deixa eu ver se alguém sabe. Mania, que é um distúrbio mental. É uma euforia sem fim. A raiva pode nos transformar em pessoas antipáticas. Não é essa a definição, não. A raiva pode nos tornar pessoas sem controle emocional. Validação emocional, empatia, tudo isso nós podemos perder. Agora, quando nós olhamos para o medo, quando ele é patológico, isso é tão interessante, porque o medo patológico, ele quando se instala em nós, ele permite que, por exemplo, algumas estruturas de cíngulo posterior e outras, tomem o controle das nossas decisões, impedindo, por exemplo, que o córtex pré-frontal exerça uma das suas principais funções, que é a tomada de decisão. A amígdala também é uma dessas estruturas fortemente envolvidas com medo. E quando nós olhamos, por exemplo, para o que nós entendemos hoje de medo, mais de 90% dos nossos medos são medos aprendidos. Não são medos naturais. E aí a gente fala assim, como que a gente resolve então, 2 minutos de terapia, tá? Para todos assim. Como que a gente começa a resolver, por exemplo, um medo? Claro, cada um na sua profundidade, intensidade, alguns medos têm traumas envolvidos, ok? Mas como que a gente começa a entender e a resolver um medo? E nós podemos melhorar isso como? Usando outros sentidos. Porque o medo, na verdade, ele vem em estalo e o que você faz, às vezes, é só ficar perdido com os seus pensamentos. Uma das estratégias, e claro, ela não é milagrosa, mas começa a ajudar neste processo, é, por exemplo, você falar sobre a situação. Olha, eu de fato estou com medo de tal circunstância. É falar mesmo, porque quanto mais sentidos utilizarmos para um aprendizado ou mudança de circunstância, melhor é para o cérebro atuar, ok? Então, olha, a situação ela é difícil, mas quantos aviões já caíram? Para quem tem medo de andar de avião. Qual é o sistema de transporte mais seguro? Quando você começa a utilizar frases que não precisam ser só positivas, pode ser até assim, eu tenho medo por conta disso, daquilo, mas quando você começa a falar sobre, isso ajuda a começar a controlar o medo. Mas nós encontramos aqui um povo que está com medo, mesmo depois de terem visto os milagres de Deus no Egito. Nós encontramos um povo murmurando, mesmo depois de Deus ter mostrado para eles que existia uma coluna de fogo à noite, enquanto o mar se abria. Deus estava atuando. Deus estava abrindo o mar vermelho. Deus já estava dizendo assim, fui eu quem os tirou do Egito de forma miraculosa, na data que eu havia dito que faria isso, porque ele já havia dito que aquela escravidão duraria 400 anos. E ali então, esse povo está murmurando. E Moisés diz assim, não tenham medo. Por que a palavra medo aparece tanto na Bíblia? Porque é o mal do século. É o mal do século, temos medo de tudo. Nossa, que medo de não chegar em tempo, que medo de não ter dinheiro, que medo da doença, que medo. Nas pesquisas que eu sempre faço sobre qual é o problema que mais te incomoda hoje, ou o que você quer resolver. Se eu fosse gravar um conteúdo para você, sobre qual temática você queria que eu falasse?
Sabe qual a temática que aparece em todas as pesquisas? Medo. Medo. A última pesquisa que eu fiz foi com mais de 100 mil pessoas. Qual foi a maior necessidade que apareceu? Estratégias para vencer o medo. E aí, Moisés diz em nome de Deus no versículo 13, não tenham medo, fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. O versículo 14 para mim é incrível. O Eterno guerreará por vocês. Amém? Amém? Deus é quem vai guerrear. E quanto a vocês, olha só o que o final do verso 14, aí de Êxodo 14 nos diz. O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. A gente anda falando demais. Deus está movimentando as águas. Coluna de fogo e nuvem estavam presentes. A gente encontra isso no versículo que nós já lemos. Ali estavam coluna de fogo e a nuvem. A nuvem era só para o dia. Coluna de fogo era só para a noite. Mas naquele momento estava toda a provisão, toda a prova de Deus presentes. E o povo estava murmurando. E Deus fala assim, olha, cala a boca. A minha parte é guerrear, a sua é ficar de boca calada. Faz sentido para você em alguns momentos da vida? Oh meu Deus, eu já pedi tanto, olha essa circunstância, oh Senhor. Eu achei que era esse ano que eu ia mudar a condição financeira da minha família. E olha, vem aí, olha, e tudo mudou economicamente. Oh meu pai, eu achei que meu filho, oh Senhor, eu vou guerrear por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. Para de murmurar. Eu tenho feito um pedido a Deus. Senhor, que eu pare de murmurar. Porque a gente vicia na murmuração. Vicia ou não vicia? Nosso voo podia ser mais cedo, né? Porque eu chegaria mais cedo no meu compromisso, daria tempo de tomar banho, lavar o cabelo, fazer uma escova bem bonita para ir para o evento. Oração de mulher, murmuração de mulher. Os homens não entenderam isso. Do dia que chegou do aeroporto, vai para o compromisso, né? Nossa, Senhor, bem que podia, né, tal coisa acontecer. Puxa vida, olha, se eu tivesse, para de murmurar. Porque a murmuração nos impede de enxergar as maravilhas que Deus tem feito por nós. Murmuração nos impede de sentir a presença de Deus, levando-nos à condição de abandonados. Porque nós é que nos sentimos abandonados. O que a gente vai fazer agora? Todo mundo em volta da gente. O exército chegando. Deus ali se manifestando, mas eles não conseguiam enxergar a manifestação de Deus. E aí, quando nós olhamos, quando eles atravessam, já estão lá no final da história. Eu vou andando de um lado para o outro, tá bom? Vou no começo da travessia, da primeira travessia para a segunda. Quando eles estão já lá, diante, eu não vou ler porque o nosso tempo avança. Quando eles já estão para enfrentar Jericó, Deus fala para eles darem uma volta ao redor do muro, uma vez por dia, durante 6 dias. Em silêncio. Olha o cala a boca de novo. Em silêncio. Uma volta por dia, 6 dias. Em absoluto silêncio. No 7º dia, 7 voltas. 6 voltas em silêncio. 7ª volta na maior gritaria. Aqueles muros caíram de Jericó
E a história, a arqueologia diz que foram 2 porções do muro que caíram em lugares diferentes. E o interessante é que, diferente talvez do que nós imaginemos, não foi de fora para dentro. Entendem isso? Não foi daqui, ó, o povo gritando aqui, as trombetas soando e o muro caiu assim, não. O muro caiu de dentro para fora. Prova inequívoca da atuação divina. Não caiu como era o óbvio. Porque os estudos até indicam alguns que talvez a ressonância das trombetas tenham entrado na mesma frequência do muro, fazendo ele cair. Porque é assim que o cantor de ópera quebra a taça, né? Entra na mesma frequência e aí quebra. Mas o que a Bíblia nos diz é que sim, Deus pode ter ali alinhado as trombetas, todo mundo gritando afinado, um grande coral, ali gritando do jeito que Deus queria, mas é Deus quem faz o milagre. E sabe por que esse milagre acontece principalmente? Porque Deus é o Deus que luta por nós, como Ele havia prometido no início da caminhada. Mas é o Deus que honra a nossa obediência. 6 voltas, 1 por dia, no último dia, 7 voltas. Me permitam dizer que nós estamos vivendo em tempos de relativização da obediência. O que importa é o coração. Estamos vivendo esse tempo ou não estamos? Eu escutei há pouco tempo um teólogo dizendo que a Bíblia precisaria ser reescrita. Sim, eu escutei um teólogo dizendo isso, para dar uma atualizadinha sobre algumas questões sociais que deveríamos estar aceitando melhor. Estrita obediência é indispensável para aqueles que querem fazer as travessias da vida. É na obediência que existe o contemplar do milagre de Deus. Porque o milagre estava acontecendo lá na primeira travessia do Mar Vermelho. Mas o povo não estava estritamente 100% obediente. E é por isso que não conseguiam contemplar o milagre de Deus. É tanto que assim que acabaram de atravessar, murmuram de novo. Dizem que a murmuração provavelmente começou por aqueles egípcios que saíram com os israelitas. Alguns dos egípcios estavam saindo porque de fato se converteram, encontraram no Deus dos israelitas aquele que podia atuar de forma sobrenatural, muito além do que os deuses egípcios eram capazes. Outros saíram porque falaram assim: quero mais praga na minha vida nada, vou com esse povo. Outros talvez tenham ido porque falaram assim: o quê? Esse povo está levando toda a riqueza do nosso país, é para lá que eu vou. Algumas pessoas nem sabiam porque estavam indo com aquela multidão, viram um povo correndo numa direção e foram juntos. Dizem que provavelmente a murmuração tenha começado com os egípcios que estavam andando com eles. Com quem você tem andado? Com quem você tem partilhado as suas dores? São pessoas que vão te ajudar a enxergar o milagre ou vão aumentar a sua murmuração? Quem influencia quem? Porque afinal de contas, quem tinha a promessa era o povo de Israel. Deus já havia anunciado há séculos que enviaria um libertador, a ponto do próprio José, aquele que levou toda a família para o Egito, dizer assim: chegará o tempo em que vocês sairão daqui para voltar para a terra dos nossos pais, e quero que levem os meus ossos junto, porque eu quero ser ali enterrado. Aqueles que andam conosco podem fazer com que nós aumentemos a nossa murmuração ou a diminuamos. Nessa caminhada, em todas as nossas travessias, estarão presentes alguns elementos. Estará presente a batalha, ou estarão presentes as batalhas. Muito mais frequente enfrentarmos batalhas, várias ao mesmo tempo, não é? Batalhas, medo, presença de Deus.
Mas a diferença sempre vai estar no nosso olhar. E por hoje é só. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Além de curtir e compartilhar, considere se inscrever no canal. E para mais informações sobre a doutora Rosana, vou deixar aqui na descrição os links dos seus canais.